Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui, irmãos, e já começou a falar o nosso coração. Eu não tenho dúvida disso, nenhuma, mas nenhuma mesmo. Nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Pai, teu filho já orou por mim, mas nós queremos clamar ao Senhor nessa noite. Pedir ao Senhor, ó Deus, que continue, Pai. Continue a fazer aquilo que o Senhor deseja fazer. Deus, nós queremos a Tua presença. Nós queremos a Tua voz. Nós queremos, ó Pai, a manifestação do Teu poder aqui nessa noite, Pai. Toma o Teu lugar de honra nas nossas vidas. Fala com cada um de nós de maneira especial. Porque o Senhor conhece as nossas limitações. Porque o Senhor conhece as nossas dificuldades. Porque o Senhor sabe onde nós precisamos ser tocados pela Tua palavra. A Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A Tua palavra que tem o poder de alcançar lugares em nós, ó Deus, que ninguém tem o poder de alcançar. Então, Deus, que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela é designada nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade em falar conosco. Enche, Pai, este lugar com a Tua presença. Enche este lugar com a Tua glória. Enche esse lugar, Espírito Santo, porque nós queremos a Tua presença. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Tudo aquilo que não provém de Ti, todo ladrão da semente, tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, tudo aquilo que vem para distrair a nossa mente, nós rejeitamos agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Nós rejeitamos, nós não aceitamos, nós pedimos ao Senhor, nos dê uma mente de Cristo nessa noite. Uma mente ligada no trono, uma mente que vai receber a Tua palavra de maneira sobrenatural, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 3. Meu Deus, presbítero Oscar. Eu tinha uma palavra preparada para hoje. Mas hoje, exatamente 11h30, Deus falou comigo, muda. Deus quer falar conosco nessa noite. E eu falei, Deus, confirma, Pai. E quando o presbítero Oscar, quando Deus usou a vida dele, eu falei, meu Pai, se eu não tivesse te obedecido, uma hora dessa eu ia abrir um buraco e entrar dentro. Mas louvado seja o nome do Senhor por isso, amém? Nós vamos ler do capítulo, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e os tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceu ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, pois isso lhe acontecera. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Atos dos Apóstolos. Tenho lido esse livro, comecei a leitura juntamente com algumas irmãs, e realmente esse capítulo 3, ele falou muito ao meu coração. O livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, que também escreveu o evangelho que leva o seu nome, Lucas. Sua profissão era médico. E Lucas é bem detalhista, tanto no evangelho, quanto também no livro de Atos. Ele gosta de trazer detalhes falando sobre cura, sobre milagres, sobre poder que Jesus operava. E o livro de Atos é conhecido como a continuação dos evangelhos. Atos é o cumprimento da promessa feita no Antigo Testamento pelos profetas a respeito do Espírito Santo. E alguns chegam a chamar o livro de Atos do Espírito Santo. Porque é uma manifestação do Espírito maravilhosa. Porque o Espírito Santo age de maneira poderosa. Atos também fala sobre o início da igreja primitiva. Atos fala sobre cura, milagres feitos pelos apóstolos e o avanço da igreja de Cristo. O avanço, o conhecimento do Evangelho, das boas novas, também é aqui no livro de Atos. E no capítulo 1, irmãos, de Atos, no capítulo 1, Lucas vai contar para nós, vai começar a relatar que após a ressurreição, que após a ressurreição de Jesus, ele esteve 40 dias com os discípulos e teve um encontro com eles. E no encontro que Jesus teve com os discípulos, ele deixou uma ordem. Volta a sua folha aí, vamos ler Atos capítulo 1, o versículo 4. Algumas folhas aí. Olha só, Atos capítulo 1, versículo 4 diz assim para nós. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Essa é a promessa. Essa é a ordem. Que eles não saíssem de Jerusalém, até que viesse sobre eles o cumprimento da promessa. A descida do Espírito Santo. Que eles fossem cheios do Espírito Santo. Isso vai estar, olha só, no versículo 8, um pouquinho mais à frente do mesmo capítulo. Vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Os discípulos receberiam uma capacitação de Jesus, de Deus, do Pai, que está aí com letra maiúscula, antes de sair para pregar o Evangelho. Eles tinham uma missão, eles haviam sido comissionados, mas para essa missão eles precisariam de uma capacitação. E a ordem de Jesus para eles é: fiquem em Jerusalém, até vocês receberem o Espírito Santo.
Quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês estão autorizados, né? Vocês receberam a capacitação para cumprir o propósito. E no capítulo 2 de Atos, a promessa se cumpre. No versículo 1 ao versículo 4, vamos lá fazer a leitura. Aleluia. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. A partir de agora, eles estão autorizados. Eles vão cumprir o propósito. Receberam o Espírito Santo. Desceu sobre eles, irmãos, foi visto. Quem estava naquele lugar, viu o Espírito Santo vindo sobre eles. Viu o Espírito Santo pousando sobre eles. E eles foram capacitados, cheios do Espírito Santo. E naquele mesmo momento, Pedro, aquele que havia negado Jesus 3 vezes, lembram dele? Ele prega, cheio do Espírito Santo, e aproximadamente 3.000 almas se convertem a Jesus. Cheio do Espírito Santo. 3.000 almas se rendem à palavra de Pedro. Isso é poderoso demais, porque sem o Espírito Santo, Pedro jamais poderia pregar e 3.000 almas se converter ao Senhor Jesus. E aqui, irmãos, dá o início da igreja. Nasce a igreja de Cristo. A igreja primitiva parte daqui. Ou seja, a partir da descida do Espírito Santo é que a igreja rompe. Não existe igreja sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental na igreja do Senhor Jesus. Direcionando, conduzindo, instruindo a igreja. A igreja precisa do Espírito. A igreja precisa ser guiada pelo Espírito. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Porque nós somos uma igreja e temos o Espírito Santo de Deus. E nós chegamos no capítulo 3. E aqui no capítulo 3, Pedro e João, apóstolos de Cristo, homens comuns, como eu e você. Não eram homens iletrados, porque se você for continuar lendo o texto no capítulo 4, eles ficavam admirados de ver. Tamanha autoridade tinham eles para falar e eles não eram letrados. Eles não foram capacitados humanamente para isso. Pescadores, homens comuns, trabalhadores, que estavam lá trabalhando e Jesus falou com eles: vem, segue-me. Eles deixaram tudo, irmãos, e começaram a seguir Jesus. Eles deixaram o barco, a rede, deixou o pai ali e foram seguir Jesus. Aceitaram o chamado de Jesus. Homens comuns, como eu e você. Judeus, que guardavam ainda alguns costumes, tinham o hábito de subir ao templo para orar. Era o que eles estavam fazendo
quando encontraram aquele homem coxo. É o que eles estavam indo fazer, né? Quando encontraram aquele homem coxo. Aquele homem que era necessário que todos os dias alguém o pegasse e o colocasse na Porta Formosa. E ele era coxo desde nascença. Havia aproximadamente 40 anos que aquele homem estava sentado na Porta Formosa, pedindo. Era a única forma que ele tinha de sobreviver. Era a única forma que ele tinha de levantar um recurso, pedir esmolas. E Pedro e João, na hora 9, às 3 da tarde, todos os dias, eles iam orar. E eu fiquei pensando que, se eles eram judeus, pastor, eles tinham esse hábito de orar, eles devem ter passado por aquele homem várias vezes. Na porta. Várias vezes eles passavam por aquele homem. Se eles tinham costume. Mas quando eles foram cheios do Espírito, foi que eles perceberam o que aquele homem verdadeiramente precisava. Foram guiados pelo Espírito. Porque todo homem e toda mulher de Deus precisa ser guiado pelo Espírito. Foi exatamente o que aconteceu com eles. Porque se aquele homem estava 40 anos ali, pedindo, Atos capítulo 4, versículo 22 vai dizer isso, que ele tinha aproximadamente 40 anos, mais de 40 anos, ele com certeza, Pedro e João passou por ele várias vezes. Mas cheios do Espírito Santo, eles percebem o que aquele homem verdadeiramente precisava. Os olhos do Espírito foi que fizeram aqueles homens perceber o que aquele homem verdadeiramente precisava. Ele não precisava de dinheiro. Provavelmente eles devem ter dado dinheiro a eles. Mas não era dinheiro. 40 anos pedindo. Não era de dinheiro que aquele homem precisava. E Pedro diz isso para ele. Pedro fala isso para ele. Olha só, vamos lá no capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para orar na oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que desse uma esmola. E Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Olha para mim. Ei, olhe para mim. Aquele homem tinha uma expectativa em Pedro e João. Dinheiro. Mas eles não tinham dinheiro. Pedro e João não tinham dinheiro. Principalmente quando ele fala assim: ei, olha para mim. Eu creio que ele deve ter pensado assim, irmãos, eu penso quando eu fico lendo a Bíblia. Eu penso. Posso pensar, né? Eu fico pensando que ele deve ter falado: epa, eu vou receber agora uma esmola qual eu nunca recebi antes. Porque ninguém me dá atenção. Porque ninguém nunca olhou para mim aqui nesse lugar. E esse homem vem dizer: ei, olha para mim, olha para nós. Ele vai me dar uma esmola. E ele tinha uma expectativa de dinheiro, mas Pedro vai além da expectativa que ele tem. Pedro surpreende ele. Qual a sua expectativa quando você entrou aqui nessa noite? Qual foi a sua expectativa? Quando você saiu de casa? Missionária, vou te falar a verdade, eu nem sei. Nem sei qual foi a minha expectativa.
Nem sei. Mas eu queria te aguçar a isso. Todas as vezes que você vier à casa do Senhor, crie uma expectativa. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus te surpreenderá na sua expectativa. Porque aquele homem ia diariamente, e a expectativa dele era financeira, e de repente ele é surpreendido. Ele é surpreendido. E Deus pode surpreender você a qualquer momento aqui dentro. Por isso, crie expectativa. Não venha para a casa do Senhor como se você estivesse indo para um outro lugar. Eu sei que é cansativo, dia de trabalho, quarta-feira, mas meu irmão, esse dia não vai voltar. Esse dia de hoje não volta mais. Então crie expectativa para Ele. Crie expectativa para Ele, porque talvez o amanhã não exista. Nem sei por que eu estou dizendo isso. Que nem está aqui. Então o versículo 3, 4 e 6 vai dizer: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E eles olharam atentamente, esperando receber alguma coisa de Pedro. Porém lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Olhe para nós. O homem estava acostumado a pedir. Só pedir. Só pedir. E Pedro disse para ele: o que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho o que você está esperando, mas eu tenho além disso que você está esperando. E aquele homem teve os seus pés e os seus tornozelos fortalecidos imediatamente. 40 anos coxo. 40 anos sem ficar de pé. E a Bíblia diz que Pedro diz para ele: o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. O segurou pela mão direita e o ajudou a ficar de pé. Meu irmão, eu não quero aqui enfatizar o fato do coxo ficar de pé. Eu quero aqui enfatizar o fato de Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito, porque foi para isso que Deus nos chamou, para sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que Deus possa nos usar, para que Deus possa nos usar na vida do outro. Nós estamos muito acostumados, deixando as coisas acontecer, mas nessa noite, Deus está chamando a sua atenção e a minha. Ei! Aquilo que você tem dentro de você é muito mais precioso do que ouro, do que prata. É muito mais precioso. Esse homem não precisa de ouro e de prata. E tem muita gente que você está encontrando que não está precisando de ouro e de prata, mas está precisando daquilo que está dentro de você. E nós aprendemos aqui algo com esse texto. O Senhor vai nos ensinar aqui algo. Que aquilo que nós temos é o suficiente. 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 Pedro e João não tinham prata e nem ouro. Jesus deu uma ordem para os discípulos: não saiam de Jerusalém até receber a promessa do Pai. O que é mais precioso do que a promessa do Pai? O que é? Ouro? Prata? A promessa do Pai não era nem ouro e nem prata. A promessa do Pai era o Espírito. A promessa do Pai era o Espírito Santo.
Essa era a ordem para aqueles discípulos. Não faça nada sem antes o Espírito vier sobre vocês. Sem antes que o Espírito venha sobre vocês. O Espírito é tudo que vocês precisam. É o suficiente, meu irmão. E nós estamos preocupados com ouro e prata, sendo que aquilo que nós temos é o suficiente. O Espírito de Deus, que nos capacita para todas as coisas, que nos conduz a todas as coisas, que nos ensina a todas as coisas, que nos foi enviado. Meu irmão, você consegue pensar isso? Somente quando Jesus foi assunto aos céus, foi que o Consolador veio. Enquanto Jesus estava aqui, ele não veio. Mas depois que Jesus foi assunto, ele veio. Era necessário que Jesus fosse, para que esse precioso, essa joia preciosa viesse habitar dentro de nós, dentro de mim, de você. O Espírito de Deus, o Espírito Santo Todo-Poderoso, que opera poder e maravilhas, Ele é o suficiente. E talvez você está chorando porque não tem ouro e prata, mas Deus está mandando te dizer nessa noite: o que você tem é o suficiente. Que tal mudar a maneira de falar? Que tal contar com o Espírito que está dentro de você? Os discípulos sozinhos não tinham a capacidade de cumprir a missão. Nós não temos a capacidade sozinhos de cumprir a missão. Cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós nascemos com um propósito. Não foi o propósito que nasceu depois que nós nascemos. Nós nascemos por causa do propósito. Foi por isso que nós nascemos. Mas para cumprir esse propósito, nós precisamos do Espírito. Porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que sonda o Deus Todo-Poderoso e revela a nós os segredos dEle. Porque se Pedro e João passaram inúmeras vezes por aquele homem sentado na porta formosa, e somente quando eles recebem o Espírito Santo de Deus, é que eles percebem a real necessidade daquele homem, isso prova para nós que sem Ele nós não podemos fazer nada. E é por isso que nessa noite eu quero declarar aqui que nós seremos homens e mulheres dirigidos e cheios do Espírito Santo. Foi isso que o presbítero Oscar disse no início, quando ele abriu o culto. Que nós seremos uma igreja cheia do Espírito Santo. E é isso que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Para de adormecer aquilo que está dentro de você. Meu Deus do céu! Você está dando com a cara na parede porque o Espírito pode te guiar de todas as coisas, em todas as coisas. Você só precisa ouvir a Ele, ser guiado por Ele. Você só precisa considerar o Espírito. Você só precisa saber que Ele é o suficiente, mais nada importa. Pedro e João nos ensinam que não é sobre riqueza, e sim sobre ser instrumento na vida do outro. Através do poder de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele é suficiente. Tudo que nós precisamos para cumprir o propósito, mais do que ouro, mais do que prata, a própria presença do Espírito, a própria presença de Deus habita dentro de nós. E nós não podemos viver como que se isso fosse nada. Não podemos.
Não podemos, irmãos. Nós chegamos numa época onde nós andamos conforme a gente quer, conforme as nossas direções, conforme aquilo que a gente acha que é bom. Mas opa, e o Espírito de Deus, onde que fica? Depois ele fala. Tem dia que eu ouço, mas tem dia que eu não ouço não. Não, irmãos. Se ele habita dentro de nós todos os dias, é para todo dia. É para todas as direções. É para tudo que você precisa. É de manhã e à noite. É ao meio-dia. É quando você não sabe qual direção tomar. É quando você não sabe o que fazer. É quando você perde o controle. E ele assume. Quem nunca viveu isso? Outro ponto. Deus usa milagres para que o evangelho seja espalhado. Aquele mendigo esperava uma oportunidade para sobreviver. Pedro e João, uma oportunidade para orar. E Jesus, uma oportunidade para que o evangelho se espalhasse. Foi exatamente isso que aconteceu nesse texto. Exatamente isso. Atos 3, versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava. Aquele homem era deixado ali por 40 anos, pedindo esmola a quem passasse. Muitos judeus conheciam aquele homem, mas a única coisa que podiam fazer por ele era miseráveis esmolas. A condição dele já era miserável. As esmolas que ele recebia era pior do que a condição que ele tinha. Era pior. Pior do que a condição. Até que o Espírito Santo opera através da vida de Pedro. E ele dá um salto. E endireita os seus tornozelos. Ele deixa de ser coxo. Ele volta a andar, a fazer algo que ele nunca fez. Através do poder do Espírito Santo que operou na vida de Pedro e João. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida quando nós orarmos pela vida de alguém. Missionária, o que, irmãos? A Bíblia é quem diz isso. E se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, por que nós vamos duvidar? Por quê? E Deus quer, irmãos, operar dessa forma para que os outros vejam, saibam e considerem que a boa mão do Senhor é que faz isso. Para que o Evangelho seja anunciado. Para que o Evangelho seja espalhado. Pessoas vão conhecer Jesus através das nossas dores. Talvez você chegou aqui hoje chorando. Você não sabe a dor que eu estou vivendo. Você não sabe o problema que eu estou enfrentando na minha casa, com os meus filhos, com o meu marido. Irmão, não preciso saber. Não preciso mesmo. A não ser que você queira me contar, né? Para que eu possa orar por você em nome de Jesus. Mas olha, as nossas dores, elas não são em vão, porque Deus não desperdiça nada. Nada. Em Deus tudo é aproveitado. Suas lágrimas é aproveitado. Talvez você está sendo esmagado e tem alguém olhando para você e a fé dele sendo aguçada. A fé dele sendo acrescentada. A fé dele crescendo dentro dele. E você não sabe disso. Porque Deus usa
as nossas dores, os milagres, para que outras pessoas sejam alcançadas. Foi isso na vida daquele homem. Inúmeros judeus passavam naquela porta todos os dias, meu irmão. A Porta Formosa era a porta mais frequentada pelos judeus. O número de judeus que passava naquele lugar era maior do que as outras portas. A porta era bela, mas a situação do homem era miserável. Até Jesus chegar. Através da vida de homens comuns, como eu e você. Nós não estamos aqui para ficar vindo no culto domingo, quarta, quinta, sábado, sentar, receber. E aí? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Porque se na hora de orar você, corre. O que você vai fazer? Porque o propósito da nossa vida é transbordar na vida do outro. Seja de qualquer forma, seja na dor, seja na alegria. Foi assim na vida daquele homem. 40 anos pedindo, e os judeus viram o que o Senhor fez. E muitos se converteram. Muitos se converteram ao Evangelho. Porque eles viram que aquele homem era coxo de nascença. E só Deus poderia operar algo tão maravilhoso assim. Só Deus poderia fazer. Então não se preocupa se para você o seu milagre é impossível. Porque para Deus não há nada impossível. Principalmente se for para glorificar o nome dele. Principalmente para que o nome dele seja propagado. Porque tudo que Deus faz, o propósito é ele mesmo, não é eu e você não. O propósito é ele mesmo. Tudo volta para ele, tudo vem dele e é por ele. Tudo que ele faz na nossa vida. Tudo, meus irmãos. Tudo. Jesus se importa com as suas dores. E as curam. Mas para a glória dele. Para a glória dele. Sabe aquele problema que Jesus resolveu na sua vida? Foi para a glória dele. Sabe aquele que ele ainda não resolveu? Que você acha, que ele está fingindo que não está vendo? Porque é assim que a gente faz? Ele vai resolver para a glória dele. O tempo é dele. A vontade é dele. Tudo é para ele. Então, aquieta seu coração aí. Sua vida, suas dores, tudo que há em nós, Jesus vai usar. Ele não desperdiça nada. 3. O poder está no nome de Jesus. Atos capítulo 3, verso 16. Pedro e João é questionado, perguntam para ele, como que foi que vocês fizeram isso? Como que foi que vocês colocaram esse homem de pé? Como que foi que vocês fizeram que esse homem andasse novamente? Conta para nós, o que foi que vocês fizeram? Pedro responde, pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Pedro diz para ele assim, não foi nós, foi o nome daquele que vocês rejeitaram.
Foi no nome daquele, o autor da vida, que vocês mataram. Foi o nome de Jesus, o Nazareno. Para não ter dúvida, para que não falassem outro Jesus, ele fala o Nazareno. Foi no nome de Jesus, porque há poder, meu irmão. Há poder no nome de Jesus para fazer coxo ficar de pé, para fazer morto ressuscitar. Há poder no nome de Jesus. E isso não é jargão, não. Porque parece que isso virou jargão. Mas em nome de Jesus isso vai cair por terra hoje. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para curar toda e qualquer enfermidade, para trazer vida onde não tem vida. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. É o que Pedro e João estão dizendo para aqueles homens do Sinédrio. Para aqueles homens que questionavam eles em todo o tempo, para aqueles homens que mandavam eles calarem a boca, não falem mais o nome desse Jesus, não falem mais o nome dele, vocês estão proibidos de falar no nome dele. Mas eles não estavam preocupados, eles sabiam quem era Jesus. Andaram com ele, viram o que Jesus fez. Eles só estavam reproduzindo aquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou isso para eles, meus irmãos. Não foi que eles tiraram isso da cabeça, não. O próprio Jesus ensinou como fazer. Porque Jesus é aquele que ensina como fazer. Ele ensina como fazer. Nunca foi esmola que aquele homem precisava. Ele precisava era de Jesus. Foi isso que Pedro disse aos judeus que os questionaram. Como ele havia curado aquele homem. Pedro aponta a cura para aquele que é digno de receber toda a glória da cura. Pode aplaudir Jesus. É Jesus. Sou eu, não é Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É Jesus, irmãos. É Jesus. É Jesus. A Bíblia fala que o nome de uma pessoa representa a sua identidade, a sua autoridade. E o nome de Jesus revela a autoridade e a identidade que ele tem. Ele recebeu isso do Pai. Não foi de qualquer um, não. Foi do Pai. É uma autorização divina. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador da humanidade. Depois da sua morte e ressurreição, Ele recebeu essa autoridade, aonde não falei não, Filipenses 2, versículo 9 ao 11. Está aqui. Olha só o que está dizendo. Oh, aleluia! Glória a Deus, você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia, meu irmão, Jesus está aqui. Ai, eu não tenho dúvida disso. Jesus está passeando no nosso meio. Ainda que os nossos olhos carnais não consigam ver, mas o nosso espírito conecta. A batida do nosso coração revela isso. O nosso coração acelera, meu irmão, e não é à toa, não, é a presença de Jesus. Meu Deus, isso é poderoso demais, aleluia. Oh, glória. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Pai. Ele recebeu a autorização. Ele recebeu a autoridade divina para operar poder, maravilhas e sinais. E compartilhou comigo e com você. Porque nós podemos orar em nome de Jesus, é no nome de Jesus. E operar os mesmos sinais e maravilhas. Que coisa maravilhosa isso. No nome de Jesus, irmãos, não esquece. Sabe por quê? Nós nos achamos incapazes quando alguém pede oração, quando alguém fala que está com uma enfermidade, quando tem um levante, porque a gente acha que tem a ver conosco. Porque a gente acha que é no poder que tem aqui. Que poder que tem aqui, irmãos? Se não é o Espírito? É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que a enfermidade vai sair. É no nome de Jesus que o caos vai se tornar em ordem. É no nome de Jesus que a sua família vai ser restabelecida. É no nome de Jesus, meu irmão. É no nome de Jesus que você vai ser salvo. É no nome de Jesus que o seu marido vai ser alcançado. É no nome de Jesus que a sua esposa vai ser alcançada. É no nome de Jesus que os seus filhos serão alcançados. É no nome de Jesus. É no nome dele. Só que nós estamos tão acostumados a usar o nome de Jesus. Mas hoje, em nome de Jesus, isso vai mudar nessa igreja. E vai começar de nós que estamos aqui assentados e ouvindo essa palavra através das redes sociais. Porque há poder no nome de Jesus e não despreze isso. Não use o nome de Jesus relaxadamente, involuntariamente. Saiba para que usar o nome de Jesus. Porque você está declarando, chamando o céu. Tome muito cuidado com isso. Cuidado com isso. No nome de Jesus. A cura do coxo foi realizada com base na autoridade divina, mostrando que Jesus está vivo e continua operando no mundo por meio do Espírito Santo, que habita dentro de mim e de você. Não é sobre nós, mas é sobre Ele. É sobre a autoridade dele. Marcos 16, versículo 17 e 18 vai dizer assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. No nome de Jesus. O que nós recebemos, meus irmãos, é o suficiente. Deus usa os seus servos para manifestar o seu poder e glorificar o seu nome. A autoridade de que Pedro e João receberam aponta para a verdade do Evangelho de Jesus. O nome de Jesus não é uma expressão religiosa. O nome de Jesus carrega poder, autoridade, para transformar vidas, para curá-las fisicamente e espiritualmente.